Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje nós vamos conversar sobre qual é a relação estranha e bizonha que existe entre Percy Jackson e Don Quixote e talvez alguns animes de que você goste e até mesmo os filmes da Marvel. Que relação existe entre o clássico da literatura que foi escrito lá 4 séculos atrás e esses produtos da cultura pop que até hoje fazem tanto sucesso? Eu vou lhe mostrar que naquela época, em 1600, Miguel de Cervantes já sabia exatamente por que essas obras funcionavam, porque havia obras parecidas, tá bom? E as satirizou por um lado e as elogiou pelo outro com o seu grande clássico da literatura, beleza? Antes de começarmos, porém, aviso, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você se inscreva em uma aula aberta, 100% de graça, que vai rolar aqui no YouTube, no dia 8 de dezembro, domingo, sobre o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. E eu garanto que a aula não vai ser aquilo que você imagina. Então, quer você goste do livro, quer você não goste do livro, entre na aula e veja a aula. Porque ali eu vou mostrar qual é a diferença entre um best-seller e um grande clássico da literatura. E vou argumentar, sim, porque você deveria perder menos tempo com best-sellers e muito mais tempo com clássicos da literatura, tá bom? No final da aula, eu vou abrir as inscrições para o meu clube de leitura, que vai começar agora em janeiro e vai até junho. Junho, isso. Serão 6 meses de leitura e ao longo dos 6 meses vamos ler 6 clássicos da literatura, tá bom? Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, Coração das Trevas, do Conrad, O Sol é para Todos, da Harper Lee, O Alto da Compadecida, do nosso Suassuna, e O Homem Bicentenário, do Asimov. Então, assim, desde ficção científica até um épico da altura de Os Irmãos Karamazov, vamos ler esses livros todos juntos. Caso você queira participar do clube, especialmente nesse caso, não perca a aula, porque ali eu vou abrir o clube com uma condição especial, é um presente para quem estiver ao vivo, tá bom? Feito um aviso, vamos ao vídeo. O que raios tem a ver Don Quixote com Percy Jackson? Um tempo atrás, alguns meses atrás, no último semestre do clube, nós lemos Don Quixote, tá? Primeiro semestre de 2024, nós lemos Don Quixote. E enquanto eu estava estudando para dar as aulas e lendo Don Quixote, tá bom? Eu calhei de ler também Percy Jackson. Por que raios, Raul, você estava lendo Percy Jackson? Porque, primeiro, eu estou querendo escrever um livro infanto-juvenil eu mesmo, usando mais ou menos a fórmula do Harry Potter, tá bom? E eu sabia que alguém já tinha feito isso antes e tinha dado certo. Alguém pegou mais ou menos a fórmula do Harry Potter e aplicou ao mundo dos deuses gregos, a saber, Percy Jackson, tá bom? E eu também queria descobrir se o livro realmente era bom, porque depois eu quero fazer um projetinho com livros infanto-juvenis. Então eu tinha aí vários motivos para ler Percy Jackson junto com Don Quixote. A coisa curiosa é que à medida que eu lia Percy Jackson, especialmente o primeiro capítulo, que é um primor inclusive, né? Quando você fala de escrever livros infanto-juvenis que possam ser vendáveis, comerciáveis, populares, Percy Jackson, tipo assim, cara, pega aquele primeiro capítulo daquele livro e assim, observa muito bem tudo o que ele faz ali, observa todos os mistérios que ele coloca, observa todo mundo que ele cria, anota isso e depois escreve um capítulo tentando replicar todos aqueles elementos. Você vai ter um capítulo de sucesso, eu garanto para você. Seja como for, quando eu fui lendo aquele capítulo, eu fui percebendo que, peraí, diacho, tudo o que ele está fazendo aqui, apresentando o personagem como alguém cuja vida banal e sem graça, na verdade esconde a ligação dele com um mundo sobrenatural e superior, com o qual só ele pode lidar. Que o Percy Jackson, na verdade, não é um menino comum e tudo que parece comum, na verdade, é sinal de que ele é extraordinário e de que ele sendo extraordinário não faz com que ele saia do mundo real, né, do mundo normal. Ele vira um intermediário, ele fica no meio caminho entre o mundo normal, banal, sem graça da escola, etc., e este mundo superior, maravilhoso, no qual existem criaturas fantásticas, no qual ele tem um poder divino, literalmente, no qual ele tem um destino que lhe foi escrito desde a fundação do mundo, etc, etc, etc. E eu fui percebendo que Don Quixote pega justamente essa ideia para criar o seu herói, ou anti-herói, ou paródia de herói,
Don Quixote de la Mancha. E então me deu um clique, certo? Don Quixote de la Mancha, considerado por muitos críticos como o primeiro romance moderno. Ou seja, como o livro que mais ou menos definiu o gênero literário que veio dominar o mundo ao longo dos últimos 4 séculos. Don Quixote foi um livro, assim, gigantescamente importante por várias razões. Por exemplo, Martin Scorsese diz que todas as técnicas de filme que ele conhece, técnicas narrativas de cinema, já tinham sido feitas antes por Miguel de Cervantes em Don Quixote. Então é um livro que inovou em relação à arte narrativa, muito. Mas ele também foi um livro que se tornou tão famoso justamente porque ele pegou o que já era famoso na época, ele pegou os best-sellers da época, ele pegou os produtos pop da época, que eram os romances de cavalaria, e começou a mexer neles. E começou a ele abriu o capô e começou a observar os mecanismos internos daquele negócio. E mais do que isso, ele criou uma história que, na superfície, se parecia com a história dos romances de cavalaria, porém a satirizava, a complicava, a tornava algo mais próximo do real. E com isso, portanto, ele inaugurou, de certa forma, o gênero do romance. Mas pera lá, vamos com calma. O que raio tem a ver Percy Jackson com romance de cavalaria? Os romances de cavalaria foram os primeiros best-sellers, por assim dizer, do mundo. Por quê? Porque a existência deles coincidiu com a criação da como é que fala, diacho? Vou falar besteira aqui. Isso, da imprensa, tá? Eles coincidiram com a criação da imprensa de Gutenberg. Quando eu digo imprensa, eu não estou falando da mídia, não. Não, eu estou falando da máquina que conseguia criar livros por meio de um sistema mecânico. Porque antes da imprensa de Gutenberg, as pessoas tinham que escrever os livros à mão. Quando a imprensa foi criada, o volume de livros que podiam ser lançados, assim, tornou-se gigantescamente maior. Então, o apelo ao público também ficou maior. As pessoas queriam ler mais porque havia mais livros. E como as pessoas queriam ler, tá bom? Os autores precisavam escrever. Só que era tanto livro saindo e tantas pessoas ávidas pela leitura, que quanto mais elas liam, mais rápido elas liam e mais livros elas queriam. Então, os autores começaram a criar livros que fossem rapidamente escritos e que pudessem servir mais de entretenimento, diversão mesmo. E a principal característica desses romances de cavalaria estava no fato de que o seu herói era um sujeito que estava posicionado no meio de 2 mundos. Ele estava no mundo real, que era o mundo das pessoas que liam o livro, mas ele, por ser especial, também tinha acesso a um mundo fantástico, no qual se moviam criaturas fantásticas, elfos, duendes, anões mágicos, magos, dragões, bruxas, etc, 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 ok? E não só isso, ele também tinha sido destinado a uma espécie de vida superior e objetivo superior, né? Vocês estão percebendo aqui já a semelhança, eu acho, né? De forma que quando a pessoa lia aquilo ali, ela se projetava no romance, no herói do romance de cavalaria. Ela conseguia se identificar com o mundo real no qual ele vivia, porque era o mundo dela também, mas ele tinha acesso a um outro mundo, que ela só conseguia acessar imaginativamente, e do qual ela só conseguia participar quando se colocava na pele do cavaleiro, ok? Vamos fazer fast forward para 2024. Percy Jackson. Qual é a história de Percy Jackson? Percy Jackson é um menino que no começo do livro parece ser bastante comum. Tem TDAH, ele não consegue ler direito, né? Tem dislexia. Ele não é um menino, ele não é um rapaz especialmente loser, como é o caso do Harry Potter. Ele tem já algum tipo de, ele é brigão, por exemplo. Mas a vida do menino é assim: ele mora com a mãe, que o ama, e com um padrasto que é um completo lixo humano, certo? Então, ele também sofre por não ter o pai, mas tem a mãe, pelo menos. Mas é a vida comum de um menino que tem TDAH, é disléxico, o padrasto é uma porcaria, e ele vive ali uma vida normal, até o dia em que ele, no meio de uma aula sobre mitologia grega, descobre que existe um outro mundo. O mundo da mitologia grega ainda existe. Ele nunca foi
mera mitologia, ele existiu de fato e continua existindo de fato. Na verdade, ele tem acesso àquele mundo porque ele é o filho de Poseidon. Ele é um semideus. E por ele ser um semideus, ele tem acesso às criaturas fantásticas que simplesmente são invisíveis ao resto das pessoas. Ele é especial. E por ele ser especial, é que os adolescentes, evidentemente, tanto se apaixonam pelo livro. E adolescente introspectivo, especialmente, que gosta de ler, não gostaria de descobrir que existe mais nesta vida do que aquela vida pacata que ele vive. Que adolescente não gostaria de imaginar-se parte de um drama que é muito maior do que o seu padrasto, lixo, e a sua mãe quase solteira, né? Que tipo de adolescente não gostaria de se projetar num herói desse? Agora perceba que essa estrutura é a mesmíssima estrutura dos romances de cavalaria, lá do século XV e XVI. Século XVI, né? Agora, se você for, por exemplo, para um filme da Marvel, Homem-Aranha é a história de um menino que era comum, pacato, vivia com os tios, né, órfão, o nerdola que não consegue se encaixar no resto da sociedade direito, tá? Na escola ele é meio loser. Ele é muito inteligente, mas a inteligência dele não serve para muita coisa da vida prática, pelo menos. E ele é o estereótipo de quem lê gibi, certo? Até o dia em que, aí não pela mitologia e não pela magia, mas pela ciência, por assim dizer, ele é picado por uma aranha geneticamente modificada, ganha poderes, e a partir do momento que ganha poderes, ele tem acesso ao mundo que é diferente, fantástico, superior, e de novo fica no meio termo entre o mundo real e o mundo fantástico, tá? Batman não tem poderes, mas ele tem muito dinheiro e muito conhecimento. E ele tem uma espécie de habilidade inata que o coloca à parte do mundo normal e também ele dá acesso a criaturas fantásticas. O Batman faz parte do diacho da Liga da Justiça, caramba. O cara se senta a uma mesa junto com deuses, vindo de outros planetas, com uma amazona, com um alienígena, certo? Então ele tem acesso, por excelência, a este mundo fantástico. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Os produtos da cultura pop, Harry Potter, os animes, a história do Bleach, por exemplo. O Ichigo é um sujeito normal, que tem a vida pacata, um estudante normal, até o dia em que, sem querer, ele topa com um demônio, com um rolo, com uma criatura fantástica. E, sem querer, acaba se envolvendo na briga, é obrigado a tomar os poderes emprestados de uma Soul Reaper, de uma Shinigami, e mata o bicho. Então, ele ganha acesso ao mundo fantástico dos Shinigamis, ao mundo espiritual, etc, etc, etc. Tá? E, de novo, ele continua sendo intermediário. Tem acesso ao mundo real e, literalmente, enxerga o que outros não enxergam no mundo espiritual. A estrutura dessas histórias pop, de Harry Potter a Bleach, de Bleach a Marvel e voltando ao Percy Jackson, é exatamente a estrutura dos romances de cavalaria que o Miguel de Cervantes, com o seu Dom Quixote de La Mancha, começou a utilizar. Qual é a história do Dom Quixote? Dom Quixote, o Alonso, né? O Alonso Queixada, o nome dele, o nome real dele é Alonso. Alonso, salvo engano, Quirrada. Que pode ser traduzida como queixo, como queijo, ou seja, coisas que não são lá muito elevadas. O Alonso é um sujeito de mais ou menos 50 anos de idade que faz parte da classe média, da baixa classe média. Ele é um nobre, mas ele é um nobre da ralé, certo? Ele só não é um criado, mas ele é um nobre empobrecido. E ele não é um nobre puro, certo? Ele não tem aquele sangue puro que caracterizava os nobres da época do Miguel de Cervantes, porque a sociedade espanhola daquela época tinha bastante, eles enfatizavam com bastante veemência a pureza do sangue, especialmente a pureza do sangue, no sentido de que você não poderia ter misturas no seu sangue com judeus, especialmente, tá? Você tinha que ser um puro sangue cristão para que você fosse um nobre de alta escala. O Alonso, ele tem uns 50 anos de idade, mais ou menos. Ele é solteiro, não tem filhos, não se casou, vive mais ou menos sozinho numa casa, com alguns criados, e tem o suficiente só para não passar fome. Para no final de semana ele comer uma coisinha diferente. Para no final de semana ele comer um churrasquinho. É isso. Mas, para todos os fins práticos, ele não é um sujeito lá muito extraordinário e formidável, certo? Porém, ele é viciado em romances de cavalaria. Ele é viciado em livros que mostram heróis fantásticos, que por virtude da sua força, da sua coragem, ganham acesso ao mundo especial. E ele começa a ler tanto esses negócios, tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto,
que por tanto ficar enfiado em casa, aparentemente comer mal e ter um temperamento colérico, não tem como explicar isso aqui agora. Na aula eu explico direitinho. Ele acaba perdendo a razão. Ele fica maluco. Ele fica maluco e começa a imaginar que ele próprio é um daqueles cavaleiros da literatura que tanto lia. Ele começa a imaginar que, de fato, vive em um mundo fantástico e que tem acesso àquelas criaturas e aquelas aventuras que são invisíveis ao resto das pessoas. Então ele começa a achar que é uma Homem-Aranha. Ele começa a achar que é o Percy Jackson. Ele começa a achar que é o Itigo, que é o Batman, ok? Cara, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de sujeitos que se vestem com Batman e saem na rua. E é claro que eles se vestem com Batman como piada. Mas quem é que nunca quis se vestir de Batman e sair na rua para combater o crime? E vejam, o Dom Quixote, né, o Alonso, o Dom Quixote de la Mancha, é o nome que ele se dá, é um título que ele se dá, é um sujeito de meia idade, classe média, sem filhos ou esposa, sem grandes realizações na vida, que ficava o dia inteiro lendo livros de cavalaria. Agora veja se isso não tem muita semelhança com muitas pessoas hoje em dia, que têm lá seus 30 anos de idade, sem mulher, sem filhos, ou sem marido, no caso, sem grandes realizações profissionais que podem ficar, às vezes, o dia inteiro ou jogando videogame, que o videogame mostra também histórias que têm basicamente a mesma estrutura dos romances de cavalaria, ou lendo anime o dia inteiro, ou que até hoje, né, são muito apegados a Harry Potter, por exemplo. Parêntese aqui. Eu leio Harry Potter. Eu li Percy Jackson. Eu vejo animes. Mas eu também leio outras coisas. E eu sei qual é o valor que eu preciso dar a essas outras coisas, certo? E ao longo dos últimos anos, eu me esforcei para que eu conseguisse criar uma família, para que eu conseguisse ganhar mais dinheiro, para que eu conseguisse ter algum tipo de realização no mundo real, tá? Mas durante muitos anos eu fiquei só nisso também. Só em casa, lendo e vendo e jogando esse tipo de coisas, enquanto não fazia nada na minha vida real. Eu fiquei anos assim, paralisado, certo? Então eu não estou criticando você que gosta de ler essas coisas. Eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de jogar essas coisas. Eu faço tudo isso também. Mas eu quero que você enxergue qual foi aqui a figura que o Cervantes criou, tá? Agora, essa figura que o Cervantes criou parece ser totalmente imbecil e inútil, né? Estúpida. Porém, aí entra a ambiguidade do personagem. E aí entra a sua grandeza. Porque enquanto o Alonso ficou meio doido mesmo, a verdade é que as virtudes que ele queria imitar naqueles romances de cavalaria não eram erradas de forma nenhuma. Então, se você aprendeu coragem com o anime, você não aprendeu coragem errado. Se você aprendeu sacrifício com o anime, se você chorou com o Vegeta, né, que se sacrifica lá para para matar Majin Buu, eu me lembro daquela cena. Você não aprendeu errado. O ponto é que o Alonso, quando cria para si essa persona, Dom Quixote de la Mancha, o Dom Dom é um título, como se fosse Sir, tá bom? E um nobre da classe do Alonso não poderia usar aquilo, certo? O dom era para os estratos superiores, para quem era realmente nobreza, não para a classe média, era para os ricos, por assim dizer, né? Para aqueles que tinham sangue azul. Mas quando o Alonso se dá o nome de Dom, ele se dá esse título, não é alguém que dá para ele, percebam isso? Não é o sangue que lhe dá o título de Dom, é ele mesmo. O que o Alonso está fazendo? Ele está ignorando a ideia de que a nobreza vinha de sua linhagem. Sendo louco, ele acaba acessando uma verdade mais profunda. A nobreza vem dos atos individuais do sujeito. Seja você um nobre de linhagem ou não. Dane-se, se você é nobre em sua intenção e nos seus atos, você é mais dom do que um dom real. Então, percebam, porque, veja bem, você pode falar assim, Don Quixote satirizou os romances de cavalaria, ou seja, ele satirizou a cultura pop, no geral. Mas não é só sátira, é também elogio, porque ele reconhecia naquela cultura valores que, no mundo real, eram necessários de verdade. Então, Don Quixote é esse longo livro, né? Com algumas digressões, é verdade, mas é essa longa exploração de como um sujeito doido que sai à rua, né?
confundindo moinhos de vento com gigantes e confundindo mulheres da vida, acompanhantes, com princesas. Como existe uma estranha ambiguidade aí. Como quando ele enxerga o mundo sob o véu da ficção, de vez em quando o mundo parece mais real, porque ele o enxergou sob o véu da ficção. Se você vê, por exemplo, se você assiste, por exemplo, vamos lá, se você lê Percy Jackson e sendo adolescente, você descobre no livro que uma professora, no livro ali, que era horrível, que era sem graça, que era rancorosa, né, má mesmo. Na verdade, ela era uma criatura mitológica. Por baixo daquilo, ela era essencialmente má. É óbvio que no mundo real, eu não acho que você vai encontrar uma professora que seja, sei lá, um grifo ou um demônio, tá? Eu não lembro qual era a criatura que a mulher é no livro de fato. Se você descobre isso no mundo real, melhor. No mundo real, você não vai descobrir que essa professora, rancorosa, amarga, né? Enfim, ela é uma criatura mitológica. Mas, quando você, na ficção, associa a mulher a uma criatura essencialmente má, talvez você esteja se aproximando um pouco da verdade. É claro que, na verdade, existem outros elementos, tá? A mulher pode ser realmente rancorosa mesmo, ela pode odiar os alunos. E nesse sentido ela é idêntica a uma criatura totalmente má. Porém, como ela é um ser humano, e um ser humano complexo, pode ser que aquela raiva, aquele ódio pelos alunos, tenha surgido depois de 30 anos de profissão, tá? Ou pode ser que ela realmente nunca houvesse querido ser professora, e por isso aquele ódio foi se acumulando nela tanto, aquela raiva, aquela frustração por ganhar pouco, porque ela achava que deveria ser alguém melhor, ganhando mais dinheiro. Talvez ela fosse um Walter White da vida. O Walter White é exatamente essa história, né, de um professor que odeia o que faz, porque ele se julga superior àquilo. Se você lê uma obra de ficção e você associa uma professora ou um professor a uma criatura essencialmente má, isso não é plenamente falso, porque existe em cada ser humano, de fato, e em alguns mais do que em outros, um fundo de malignidade. Eu ia falar um palavrão. De acho, certo? Então, quando o Don Quixote sai à rua, né, ele adquire essa nova personalidade que ele mesmo cria e sai à rua para fazer as suas presepadas, ele é ao mesmo tempo palhaço e herói, ok? Qual é a diferença do Don Quixote para os animes, os livros de ficção do Harry Potter, Percy Jackson, para os filmes da Marvel? É que ali o personagem principal nunca é palhaço, ele é só herói, tá? Então é fácil porque nós nos projetamos neles, nós queremos ser heróicos, é evidente, né? É evidente que nós, especialmente em um mundo especialmente um mundo que não funciona mais sob as regras de uma religião institucionalizada, e, portanto, um mundo no qual os valores são muito mais bagunçados, tudo é muito mais caótico, muitas pessoas acham que sentem, né, que o universo simplesmente não faz sentido nenhum, não tem ordem, não tem objetivo e sentido. É óbvio que nós continuamos com essa ânsia de sentido, de objetivo. Então vamos procurá-la instintivamente em obras que criem um mundo ficcional no qual existe ordem, objetivo e significado e, acima de tudo, existe heroísmo. Por que Senhor dos Anéis fez tanto sucesso? Porque ele é um épico. Ele tem a estrutura de um épico, mas que foi traduzido para o mundo moderno, tá bom? Então, Don Quixote, ao mesmo tempo, satiriza e elogia Percy Jackson. Satiriza e elogia Harry Potter, de alguma forma. Satiriza e elogia os animes. Satiriza e elogia os filmes da Marvel. Satiriza porque ele reconhece a projeção imaginativa por meio da qual essas obras funcionam, mas ele também reconhece que, às vezes, as virtudes que essas obras mostram são importantes e não estão sendo seguidas pelas pessoas que se dizem práticas. Ao longo do Don Quixote, você vai encontrar um monte de pessoas que são práticas, tá? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que sabem se movimentar na sociedade, pessoas que têm aquela malícia, a malícia mundana que faz com que elas se deem bem no mundo real. E essas pessoas com dinheiro, com sangue nobre, com malícia, com a esperteza do mundo, se revelam muitas vezes mesquinhas, mas e abaixo da loucura do sujeito que loucamente acredita na realidade dos livros de romance, de cavalaria. E é por ele acreditar na realidade dos romances de cavalaria que ele acredita também na virtude que ele aprendeu ali. Ele é louco por completo. E sendo louco por completo, ele também é sábio de alguma forma. E aí está a ambiguidade fundamental de Don Quixote. E aí está a ambiguidade fundamental da vida humana, certo? Então, vou deixar o vídeo por aqui.
certo? Eu queria mais tirar isso do meu peito. Então, caso você queira ler Don Quixote, leia Don Quixote. Leia pela editora Penguin, tá bom? E leia com isso na cabeça. O Alonso é ao mesmo tempo louco e sábio, e se ele é mais louco ou se ele é mais sábio, vai depender de como você enxerga as coisas, tá bom? E se você gosta de animes, de Percy Jackson, de Harry Potter, de Marvel, não se sinta atacado, saiba que eu também gosto dessas coisas, mas é importante que você saiba organizar uma hierarquia de valores, para que você, idealmente, tente ser mais sábio e menos louco, tá bom? Mas, uma última defesa aqui, tá? Eu defendo de forma irrestrita, eu defendo de forma bastante veemente, mas não restrita, a importância da imaginação, certo? Eu defendo que nós precisamos da imaginação para que nós não fiquemos loucos. E a imaginação exuberante, às vezes, a imaginação que não tem limites, a imaginação que não quer nem se prender, às vezes, ao verossímil. Então, por favor, leiam obras imaginativas, vejam obras imaginativas, não caia nessa pira estúpida de praticidade, de eficiência, tá? Leiam Don Quixote. Don Quixote assim, é um livro no qual você encontra basicamente a vida inteira, quase. E caso você queira, né, mais informações sobre Don Quixote, caso você queira uma análise completa do Don Quixote, nós lemos o livro no meu clube, na última turma. E agora, no dia 8, quando eu abrir a nova turma, eu também vou abrir turmas antigas para que você possa comprar uma delas. Por exemplo, a turma na qual lemos Don Quixote, tá? Eu dei, acho que foram 6 aulas de 1 hora e pouca sobre o livro lá no clube. Beleza? Isso aqui foi um tira-gosto só. Beleza? Então, reforço o convite, link na bio, aula sobre Tudo é Rio da Carla Madeira, no dia 8, e inscrições do meu clube de leitura também no dia 8. Beleza? É isso. Se inscreva na aula e nos vemos no dia 8 e também nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul Martins. Abraço, é nóis, tchau.